Olá, eu sou Madalena Siqueira, fundadora do podcast Madalena Siqueira do canal do YouTube desde 2018. Então, faça a conta aí, são mais de 8 anos, 9 anos, né? São uns 9 anos de, de canal e 2026 agora completa, agora em próximo mês agora de maio, maio para junho. E hoje eu estou aqui. Por quê? Você vai me dizer por que você está aqui? Porque hoje eu decidi tomar uma decisão que vem há muitos anos. Ela está em mim, né? E essa decisão teria que ser tomada. E hoje é o dia. Eu vou me apresentar porque você não acompanha meu canal. Eu tenho um canal há mais de 8 anos, quase 9 anos no YouTube, podcast Madalena Siqueira. E eu tenho mais de 900 vídeos. Eu trabalho neste canal com conteúdos da espiritualidade, voltados para a espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E é só isso. E eu sou jornalista, eu sou master coaching, sou palestrante e mentora. E agora, hoje, eu sou eu me identifico, né, eu me identifico com uma nova versão na minha vida, a versão de ajudar pessoas, tratar pessoas com a radiestesia terapêutica. E por que que eu fiz esse caminho da radiestesia? Não para curar pessoas, mas a primeira que tinha que ser curada era eu mesma. E eu fiz um processo de cura e por isso que eu estou aqui hoje. Para você assistir esse vídeo hoje, você vai ter que ter tempo. Você vai ter que sentar aqui. Se você tem esse interesse, você vai assistir até o final, porque você, na minha vida, você vai se identificar na sua. Esse é o intuito. Não é contar a minha vida para você, que eu estou aqui, não. Mas eu quero contar a história da minha vida. Eu nunca tive coragem de contar. Aliás, nós, né, nós não temos coragem de contar a nossa vida assim, em rede nacional. Então, e para eu ter essa coragem hoje, não foram, não foram fáceis, não é fácil. A coragem que eu tenho de vir aqui contar para você, gravar esse vídeo, acho que vai dar em umas meia hora, não sei. Só depois que eu vou marcar o tempo, vou fazer a edição. Mas para eu vir aqui contar essa história para você, tudo começou em janeiro de 2025, há um ano atrás. E no dia 25 de janeiro, que é hoje, né? Hoje é o dia 25 de janeiro. Tudo começou nesse dia, quando eu decidi entrar numa comunidade chamada Aliança Divergente, com Elton Euler. Por que que eu resolvi entrar nessa comunidade? Porque eu vou falar o nome dele, é o único aqui que eu vou falar. E de onde eu fiz o curso, formação, que eu estudei, e mais uma outra aqui, porque é o meu trabalho, onde eu estou fazendo agora, que é cuidando de pessoas, né? Que eu estou atuando agora. Eu comecei, na verdade, no ano de 2025, ano passado, eu estava totalmente passando por uma fase muito difícil na minha vida. Eu estava, né, como você já sabe, já falei o que eu sou, mas eu estava vivendo uma escassez tremenda, estava com dívida, escassez, problemas relacionais, de relacionamento familiar, estava com a mãe doente, aí faltava, eu continuo estando, né, mas os problemas diminuem bastante quando a gente resolve encarar de frente. Encarar não depois logo no decorrer de eu contar, você vai entendendo a história. Não eu colocar aqui agora, tudo no começo, que você não vai conseguir entender o contexto. Então eu vou começar como se eu tivesse sentado numa sala conversando contigo, você estivesse contando a sua vida. Você não vai avaliar a minha vida, avalie a sua. Avalie a sua vida. Porque eu estou contando a minha para você se situar na sua vida. Eu vou relatar a minha vida desde a fase
Aqui, vamos ver se eu mudei o meu diálogo, eu estava falando que o porquê, né? Depois eu entro nisso, estava falando que a minha decisão de me descobrir, por exemplo, eu eu tenho muitos sonhos, eu tenho sonhos grandes, tenho o sonho de me desenvolver profissionalmente, ajudar muitas pessoas, tratar pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Mas para eu cuidar da saúde das pessoas, tem que cuidar da minha primeiro. Porque se você estiver dentro de um voo e o avião for cair, o comandante vai pedir para que você coloque a máscara de proteção primeiro em você, depois na pessoa que está ao seu lado, que é uma criança, poderia ser seus pais, que é uma pessoa indefesa, que ela não consegue fazer isso. Mas se você colocar primeiro na criança e não em você, você pode morrer e a criança fica viva. Então, N motivos. Então, você tem que cuidar primeiro de você. E você querer cuidar do outro sem cuidar de você, não vai resolver o problema do outro e você vai ainda acarretar mais problema para você. Primeira coisa, cuide de você. E é com essa mentalidade que hoje eu chego aqui para conversar com você um pouquinho, contando um pouco da minha história, né? A minha história, você vai entender a sua história quando você ouvir a minha história. Você vai entender a sua história, mas só depois que terminar. Então eu te peço, vai ser cansativo? Não sei, mas assista esse vídeo até o final, que você está ouvindo uma história verídica, verdadeira, uma história que tem horas que eu vou me emocionar e vou chorar, porque eu sou um ser humano, eu estou relembrando. Histórias são fatos reais, contados de uma maneira emocionais. Fatos reais que aconteceram no passado, que nós vivemos, contados de uma maneira emocional, né? Então, lembrados, levados, tudo isso tem. Então, eu vou contar, eu não estou mais nesse fato, mas as emoções, quando nós relembramos, nós retornamos a viver aquela situação. E depois você vai entender. Não quero pular etapas aqui. Então, eu vou começar na minha vida desde quando eu nasci. Nossa, vai dizer, eu tenho 53 anos. 53 anos, eu tenho nove irmãos e um é falecido. Ele é casado, teve filhos, tem sobrinhos, mas ele é falecido. Então, eu tenho 8 irmãos, graças a Deus, vivos. Eu tenho a minha mãe, que é viva, meu pai é falecido. Por aí, eu tenho 9 irmãos, aí você entende? Então, nesse contexto, eu vou iniciar a minha história. Sinta-se como você tivesse um consultório de uma terapeuta, porque eu sou terapeuta agora, eu não falei, eu sou terapeuta holística e trabalho com radiestesia, tratando pessoas. Isso eu vou falar no final do vídeo. O que acontece? Eu vou contar a minha vida quando eu iniciei aí, eu vou colocar em ciclos aqui para você se colocar também. Em ciclos. Vou começar em ciclo e quando eu vou falando, você vai lembrando da sua vida, não da minha. Eu vou falar a minha, as emoções vão ser fortes, mas você vai lembrar da sua vida. Isso aí é terapia, fazer você voltar ao passado da sua vida. Quando não vou falar nem quando eu nasci, vou começar a partir dos 4 anos de idade. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu morava no sítio com meus pais. Meu pai nem se fala, ele era maravilhoso. Meu pai era um homem que me ensinou tudo. Muito religioso, dedicado, tocava violão. Eu tinha uma infância maravilhosa no sítio. Tudo aquilo que você pode ver na década aí de 70, porque eu nasci em 1972. Porque se eu tenho 53 anos, então eu nasci em 1972, em julho de 72. Sou uma leonina nata. Aí o que que acontece? Eu nasci em 1972, né? Isso aí pulei. Aí, aos 4 anos de idade, quando eu tinha 4 anos de idade, você lembra? Quando você tinha 4 anos? Os meus 4 anos de idade, eu estava brincando no terreiro, quintal da casa da minha mãe, com várias crianças e adolescentes. Enquanto a minha mãe estava conversando com a vizinha, tomando um café. Costumes, né, das pessoas que vamos tomar um café e as crianças ficam brincando no hoje é quintal, hoje é na sua casa, dentro do carro não, pode ser, mas hoje é na sua casa, no apartamento, no pátio, e as crianças brincam hoje, no parque. Mas naquele tempo a gente brincava o quê?
A gente brincava no jardim, no meio dos matos, é o que tinha. A gente brincava nesses locais. E eu estava brincando de esconde-esconde. E eu fui me esconder. Um menino, aproximadamente, não sei, ele era maior que eu, aproximadamente de uns 11 anos de idade. Aí eu fui esconder sozinha atrás de um pé de café. Ele me encontrou atrás do pé de café. E ele me pegou no colo e tentou abusar de mim. E eu só era uma criança. Eu lembro muito bem, até hoje, a cor do meu shortinho, porque a minha mãe não fazia. A gente não usava calcinha em criança naquela época. A gente nem tinha calcinha, olha que engraçado. A gente usava shortinho por baixo da roupa, feito pela nossa mamãe. E ela fez um shortinho para mim. Eu vi ele tirando o meu shortinho. Eu não entendi, ele pegou no colo. Eu não entendia porque criança não entende. Você acha que criança vai entender? Vem cá. Você acha que criança entende? Se acha isso, você tá ficando maluca, né? Maluca. Eu tava lá no colo dele, eu estava escondida, ele pegou eu e falou: vamos correr junto, vamos esconder junto. Falei: vamos, né? Criança é malícia? Não, né? Claro que não, né? Aí eu tava lá, é, brincando com ele, né? Isso que eu tava fazendo. Tava brincando, cara. Eu sou uma pessoa que uso muito gíria, eu uso muito linguagem, vício de linguagem, você vai ver tudo isso no meu vídeo, porque isso é a minha bagagem, é onde eu vivi, no contexto que eu vivi. Eu vou ter várias palavras de gíria, e você não vai olhar o que eu estou falando, mas você vai entender o contexto do que eu estou vivendo. O que que acontece? Uma criança de 4 anos, quando ela é abusada sexualmente, eu comecei a gritar e chorar. Pararam tudo. Aí ele, né, não chegou a abusar, mas tocou lá nas minhas partes íntimas. Quando eu cheguei desesperado perto da minha mãe, deram um copo de água, passaram a mão na minha cabeça. Eu fui embora para casa chorando. Minha mãe perguntou, eu não contei. Criança não conta? Criança não conta? Não conta. Eu voltei para casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu fiquei com medo de retalhamento se eu contasse. Se eu contasse aquilo, eu não sabia o que que era, só sabia que não era certo. Talvez meu pai ia chamar minha atenção. Por que que você estava lá no meio? Eu pensei em minhas coisas, né? Você não pensa? Não contei. Fiquei com medo. O tempo passou. O tempo passou. Eu não contei nada. Aí, vida que segue. Quando esse menino passava perto da minha casa, eu escondia. Eu poderia estar na sala, eu corria para o quarto, eu poderia estar lá fora, eu entrava para dentro, eu fugia dele. Mas naquele momento eu não sabia que estava nascendo em mim um padrão, uma dependência emocional. Você vai entender depois? Rejeição, um padrão de ódio, de raiva, de vingança. Queria. Não existia nessa época. Você fala mais uma criança de 4 anos inteira? Não sei. Eu senti assim. Agora, se voltar na minha infância e perguntar se essas crianças hoje em dia entendem, tem que perguntar para elas, porque eu vivi isso. Aí, quando chegou aos meus 7 anos de idade, mais um episódio aconteceu diferente agora. A primeira bullying que eu levei na escola. Eu já tinha esse trauma. Eu já odiava quando eu via uma grávida. Eu acreditava, quando eu via grávidas, pessoas grávidas, ganhando neném, nenenzinho, eu sentia ódio de ver uma criança recém-nascida, um bebê. Sentia ódio de ver uma mulher com barriga, porque eu fiz uma assimilação de coisa feia, nojenta, porque se eu pensava que era cegonha, mas de repente eu vi que não era, porque assimilava o sexo, que criança não é bobo, né? Você vê, você percebe. Hoje, pior ainda, né? Se aquele tempo que não tinha TV, que não era assim, imagina hoje com televisão, né, gente? Internet. Ai, nossa, tá virada aí, gente. Cuida dessas crianças, protege elas, por favor. Tá. E o que que aconteceu? Eu cresci, eu vou falar logo que não, meu vídeo não importa, depois eu vou cortar. O que que acontece? Eu cresci, cresci não, tava com 7 anos de idade, ainda não era criança ainda. Tava indo pra escola, né? Primeiro aninho, primeiro série. Lá na escola, eu senti muito bullying. Eu não conseguia mais sair da cadeira. Eu sentava na cadeira e lá eu ficava. A professora pedia para mim assim: vem na lousa, Madalena, escrever. Eu não tinha coragem de levantar da cadeira. Eu,
eu só segurava o xixi, só fazia xixi depois que eu ia embora, com meus irmãos para casa. Eu fazia xixi. Eu ia no banheiro, mas eu não levantava para ir ao banheiro na sala de aula. Eu nem pedia para a professora, deixa eu ir no banheiro. Todos iam, menos eu. E eu ficava olhando para o comportamento das crianças, por que que eu era diferente? E me julgava. Por que que eu era assim? Se as crianças não eram daquele jeito? Será que eu fui pegada para, não sei, né? Por que que eu era desse jeito? Por que que eu era diferente? As crianças brincavam umas com as outras. Por que que eu ficava sentada na carteira? Por que que eu não ia lá escrever na lousa? Por que que eu chorava quando fazia uma prova? Por que que o professor dizia que ia enfiar as contas tudo na minha cabeça? E eu voltava para casa. Em casa, eu comecei a ficar doente. O doença é uma utilidade. Vai entender depois. Eu tinha muitas dores na barriga. Aí o meu pai e minha mãe, eles tinham vários filhos, né? Quem tem vários filhos vai ter tempo para cuidar de todos ao mesmo tempo? Não. Eles dão comida, dão roupa, dão isso, fazem o que eles podem. O que eles podem, eles fazem. Trabalho, dá comida, dá roupa. Mas eles não fez o que eles não podiam fazer. E a atenção que tinha que dar para mim. Eu estava com problemas. Ninguém viu. Eu ficava escondida. Eu cresci escondida de todo mundo, me sentindo a patinha feia da família, a rejeitada. E nisso, né, vem mesmo, a gente atrai. Os irmãos xingavam eu de cabelo era enroladinho, eles falavam que eu era cabeluda, eles falavam era que eu era. Todos quanto é tipo de bullying que hoje fala que é bullying, eu ouvi. E eu tinha ódio do meu corpo, eu tinha raiva de mim. Eu falava, o que que é isso? Será? Eu não entendo, mas por que isso? Eu não conseguia ter alegria. Minha irmã ganhava presente, todos ganhavam presente. Eu ganhava um presentinho, eu tentava ser alegre com aquilo, mas eu não sentia graça. Eu nunca gostei de boneca. Odiei boneca desde o primeiro momento. A boneca tem uma referência, ela atrai criança, e eu odiava criança, detestava. Aí eu falei, por que boneca? Eu gostava de carrinho, Fusca. Eu vivia colocando pessoas, figura dentro do Fusca para ter uma família feliz. Eu brincava assim. Eu recortava papéis. A minha irmã ensinou a gente brincar assim. Eu brincava com papéis, brincava com pedra, brincava com pau, menos com boneca e brinquedos. Nunca gostei. Nunca gostei de brincar de brinquedo. Nunca tive vontade de ter brinquedo. Nunca gostei de rosa, nunca gostei de nada disso que referia a crianças, a cores. Uma referência que a gente tem. Aí foi passando seu tempo, com 9 anos de idade, eu resolvi. Esquece, né, gente? Aí tem a primeira cachorrinha que a gente ganha, tem os irmãos e tem as brincadeiras. Eu esqueci esse fato aí, esqueci. 9 anos de idade, eu comecei a brincar com meus irmãos, tomar banho de rio, viver a minha infância. Daí eu pensei que tinha acabado esses problemas. Mas quando eu estava brincando um dia, um moço, mais ou menos na faixa etária dos 15 anos, sentou perto de mim. Eu, ingenuamente, não sabia o que ele queria. Eu sempre fui tagarela quando eu era criança, até hoje, né? Adoro tagarelar e tal. Eu estava contando história para ele. Quando eu vi, ele estava passando a mão na minha perna. Eu usava um vestidinho na época. Eu não entendi. Falei, por que será que ele está passando a mão na minha perna? Eu saí correndo perto dele, não contei para ninguém. Mais um segredo que vai pro baú do inconsciente. Quem que eu ia contar? Para meus irmãos, para eles brigar comigo? Para minha mãe, para me repreender? Para o meu pai, para me dar castigo? Eu nunca apanhei, mas eu não contava. E guardei. Quando foi mais uma etapa, vai se localizando aí na idade. Quando eu completei os meus. E fui crescendo com muito ódio de todo mundo, de barriga, de gravidez, de homem, de mulher, de namoro, de tudo que referência a século, a família, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Retração para tudo. Mas eu tinha um sonho. Eu falei, quando eu ficar adulta, eu vou falar pro meu pai, eu vou embora desse lugar. Eu queria fugir da minha mente mesmo, da minha vida. Eu pensava assim, eu ainda tive, quando eu ficar adulta, eu vou fugir de tudo isso. Aí veio a primeira televisão, e veio Balão Mágico, e veio Sítio do Pica-Pau Amarelo, e veio Xuxa, e vieram todos esses compostos, daí veio sonhos. Aí eu comecei a botar sonhos na minha cabeça. Aí eu falei, ô pai, eu vou viver de sonhos agora. Fantasiei, criei imaginação, criei sonhos. Vou viver de sonho, não de realidade. Quem sabe assim eu consigo. Tem que sonhar, né? Vamos viver de sonhos agora. Eu ficava só atrás da casa, só sonhando, criando sonho na minha mente e eu sobrevivendo com isso. Não tinha amigos. Só que as pessoas gostavam de mim, elas vinham até mim.
Porque toda a vida eu fui muito dada, assim, sabe. Gerava muito ciúmes da minha família, porque eu sempre fui assim, né. Deus, quando ele faz a gente, ele coloca a gente diferente do outro, né. Cada um tem um DNA, uma digital. Você não precisa ter ciúme do outro, porque você é diferente do outro. Você é um templo do Espírito Santo, mas eu não sabia disso. Aí eu comecei a frequentar igrejas, catequese, estudar, e eu queria ser bem, mas eu tinha problemas. Aí eu fazia xixi na cama, minha mãe sempre foi paciente, nunca ela falou para mim: "Para de fazer xixi na cama que eu tô lavando". Ela lavava com tanta paciência os xixis, nunca ela reclamou, nun nunca ela falou: "Para de xixi na cama menina, você tá grandona". Nunca ela falou isso. Então de minha mãe e de meu pai eu não tenho o que falar. Dos meus irmãos eu tenho. Dependência emocional, mas de minha mãe e do meu pai não. Mas a única coisa, depois vocês vão entender. Aí o que acontece, daí com os aos 13 anos de idade, eu estava ficando mocinha, né, a idade que a puberdade, a por pu pu aí eu consigo falar palavrão aí, puberdade, eita nós. E a essa adolescência revolta, né, que todos temos, né, revoltei com a vida, com a minha família, com a pobreza, com aquela vida que eu tinha. Por que que eu tinha aquilo? Porque se todos tinham riquezas, por que que eu tinha que ser pobre? Por que que eu tinha que ser pobre? Não, eu podia ser diferente, podia voar, começar a sonhar. Por que que eu não poderia ser aquela jornalista Glória Maria que pulava de dingue-dengue, né, não sei como é que fala aquilo, você sabe. Aquela que escalava a montanha, aquela referência que eu tive toda a minha vida. Meu sonho se abriu. Você é uma jornalista igual a Glória Maria, galera. Você é jornalista igual a Glória Maria. Aí eu quero ver a galera me respeitar. Ninguém mais vai pisar em mim, ninguém mais vai usar eu como tapete, ninguém mais vai dominar eu, porque você é jornalista e quero ver quem vai mandar em mim. Ninguém manda. Vou ser dona de mim mesma, vou estudar, vou fazer acontecer as coisas, vou fazer isso. Vou ser jornalista, ninguém vai. Eu coloquei jornalista como o meu sonho grande, desejo ardente. Todos nós temos que ter um desejo ardente na vida. E o que me sobreviveu foi o sonho de jornalista. Você jornalista. E eu passava por cima de todos aqueles defeitos não, toda aquela vida, né, porque eu estou contando aí a maneira como nós vivemos. Eu passei por tudo isso, mas eu tinha um desejo, eu tinha um sonho, e eu busquei, falei: "Vou correr atrás desse sonho". E eu busquei ler, eu sempre fui muito ligada à leitura, a livro, a estudo, eu amei. Eu tinha dificuldade para estudar, mas eu sempre adorei estudar, sempre adorei aprender, aprender de tudo. Eu lia livros desde criança, eu queria conhecimento, busquei o conhecimento. Todo lugar que eu estava procurando conhecimento, queria ver como que as pessoas agiam, como que elas falam, como que elas lidam com a vida. Claro, né, como elas faz, eu ficava irritada porque as pessoas não me entendiam e elas também não entendia eu, e assim a vida vai. Relações, dependências emocionais. O que que acontece? A gente depende do outro pra gente viver, né. A gente quer que o outro realiza, ajuda a gente, mas o outro não pode ainda. Aí o que acontece? Eu, 13 anos, mais um 13 anos, mais uma mudança, um ciclo, passei para aí começou a virar mocinha, né. Daí não perdi a virgindade não, hein. Virei mocinha, aí foi que começou a nascer, né, o corpo mudar, nascer pelos, nascer isso e aquilo e tal, eu não vou falar que você já sabe. O que que aconteceu? A adolescência vem aquela entroncamento. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Eu sou o quê? Que formaram de mim ou o que eu quero ser? Quem sou eu? Será que eu vou conseguir ser aquilo que eu quero? Ou eu vou ficar naquilo que formaram de mim? Me tornei. Aí eu falei: "Não", aí é a briga interna, aí você briga com você mesmo. Quem sou eu? Vou fazer a vontade dele ou vou seguir a minha? Quem sou eu? Vou ir puxando ele junto comigo ou vou deixar ele e vou sozinho? Quem sou eu? E se ele não quiser ir, eu vou arrastar ele na marra? Vou levar na marra, fazer ele fazer a minha vontade? Quem sou eu? Não é assim que funciona, para mim não é. Agora não sei,
Cada um tem uma maneira de ver a vida, né. Tá, e aí pulando não, esse ciclo é 13 anos de idade, se situa aí. O que que você viveu nos 13 anos de idade? O que que acontece? E eu teve muitas mudanças aí, né. Além de mudanças no corpo, hormônios, tudo mais, e passar pela ser mocinha, ter que lidar, né, com mais uma vida e tal, e usar todo mês e cuidar do corpo, e eu queria que ninguém soubesse, ainda veio esse negócio, que eu queria ser criança, igual Michael Jackson, eu queria ser eternamente criança, porque eu detestava ser adulto. Michael sabia que o Michael Jackson queria ser criança? Ele queria, foi resto da vida dele. Eu também queria, porque as lembranças de criança não me faria feliz. Por que que eu queria ser eu não vivo criança, eu não tive a minha infância foi roubada, a minha infância foi roubada. Eu tenho saudade de ser criança, se a minha infância foi roubada, mas eu queria continuar. Se ela foi roubada, eu vou continuar assim mesmo. Tinha essa briga interna e tinha outra que falava: "Não, você tem que correr atrás do teu sonho, você tem que virar o jogo, você tem que ter família, ter filho". Aí outra coisa puxava: "Não, você tem que ficar lá, naquela criança que pegaram você". Isso aí, gente, tudo inconsciente, tá. E eu fiquei, falei: "Não, eu vou lutar". É aquela luta interna, consciente e subconsciente. Falei e fora isso, relações. Pronto, vou batalhar, vou batalhar. E aí, aos 13 anos, eu esses intrigas e tal, passou por isso. Passou, graças a Deus. Chegou aos 15 anos, falei: "Nossa, eu tô numa fase melhor da minha vida, eu vou poder estudar, meu pai vai melhorar a situação, ele vai colocar eu no ginásio, eu vou cursar aí uma faculdade, depois eu vou realizar meu sonho de ser jornalista". Aí tô resolvida, aí ninguém vai me segurar mais, não vai chegar um tarado, vai querer usar da minha vida e eu vou estar bem. Enganei, mais uma vez, enganei, enganei, enganei feio. 15 anos de idade. Eu peguei, eu fiquei dura. Um dia eu dormi e acordei dura. Pescoço duro, cabeça não funcionava, em cima de uma cama gritando. O que que eu tinha? Minha mãe correu, né, segurando eu chorando, meu pai. Fiquei uma semana tentando descobrir o que eu tinha. Meningite viral. Fui levada às pressas para o hospital, fiquei internada 9 dias e entre a vida e a morte. Lá no hospital, eu em cima de uma cama, eu voltei em si, né, tiraram o exame na minha medula, descobriram que era meningite que eu tinha. O doutor falou: "Vou cuidar dessa menina, mas eu não garanto, seu Rodolfo, que ela vai viver". Meu pai chamava Rodolfo. Chama Rodolfo, né, não é porque morreu que não tem nome. Aí ele falou assim: "Eu vou cuidar dessa menina, mas não sei se ela vai viver". E eu peguei e falei assim: "Então tá bom". Eu não, né, eu estava inconsciente. Eu estava inconsciente e não estava consciente. Aí o que que acontece, essa doença ela atrapalha a mente, porque ela é na medula. Aí ela o que que ela faz? Ela dá muita dor de cabeça e a pessoa perde o sentido por conta das dores. E ela causa no corpo inteiro, ela atrofia o corpo e a pessoa fica meio que tetraplégico, paralítico, que ela ataca os nervos também. Bom, eu não sou médica, né, eu tô chutando aqui o jeito que eu entendo. Tá, o que eu senti de sintomas, né? Eu não conseguia mexer, não conseguia ter coordenação motora, eu não conseguia falar com ninguém mais, eu não conseguia, eu fiquei só deitada numa cama assim, e eles cuidando de mim. A minha mãe dava sopinha na minha boca, encheu de ferida da minha boca. Tô com dor de cabeça só de contar essa história, só de lembrar, mas eu me curei. Aí aí um dia chegaram um monte de freira em volta da minha cama, lá no hospital. Encheu a minha cama de umas 3, 4 irmãs religiosas, meu pai e minha mãe em volta, parecia que estava morta, deitada no caixão e um monte de gente em volta de mim. Começaram a rezar Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, e eu deitada, eu olhando assim. Aí eu fiquei assim, falei assim, quando eles foram fazer o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também, eu peguei com soro e tudo, Pai, Filho, Espírito Santo também. Eles olharam, eu vi lágrima descendo no olho do meu pai, lágrima descendo no olho da minha mãe. Era um milagre ali. Milagre. Aconteceu um milagre. Aí logo chamaram o médico, doutor veio lá, um japonês que cuidou de mim. Nossa, vocês creem em Deus? Vocês creem em Deus? Ah, nós cremos. Pois é, aconteceu um milagre aí, ela vai ter alta, não sei, ela voltou em si, pá, pá, pá. E logo já estava no banheiro, andando no hospital, segurando soro. As enfermeiras, nossa, entendeu assim?
estava bem e pronto. Ganhei alta, voltei para casa. Fiquei. Eu achei que a minha vida estava boa até então, né? Eu cheguei em casa chorando de alegria. Aí quando eu entrei, eu morava no sítio, quando eu entrei na minha casa, alegre, meu pai todo feliz, minha mãe feliz também. Aí eu tive um pequeno, assim, um surtinho, sabe? Tipo, comecei a se alegrar, eu tinha tomado remédio, eu via as coisas, via os bichos andar, a minha mente estava confusa, daí eu comecei a cantar na igreja, e eles ficaram com vergonha de mim, aí eles deram remédio para mim, levaram no médico, tomei remédio, parei com aquilo, dormia 24 horas por dia. Aí eu sarei. Aí eu pensei que estava tudo bem, era julho, era meu aniversário, eu estava muito feliz. Eu tinha sarado, era julho. Aí sabe o que aconteceu? Passou agosto. Meu pai ficava sentado debaixo do pé de manga, pensando. Aí eu pensei, meu pai tá tão pensativo. Aí eu pensei, eu tenho um pai, que legal, né? Eu tenho família, eu tô bem, eu sarei. Ledo engano. Eu não sabia o que estava por vir. Aí sabe o que aconteceu? No dia 4 de setembro, eu vejo meu pai saindo pela última vez de casa. Adoeceu. E morreu. E ele falou, eu vou morrer hoje. Tchau, gente, eu não volto mais. Eu vou morrer. Hoje é meu dia. Deus vai me levar e vocês vão ficar. Cuida da mãe de vocês, obedeçam. E mas é fácil falar, né? Duro é fazer. Aí o que que acontece comigo? Eu só tinha ele como proteger. E ele foi embora bem na mais hora que eu precisava. 15 anos, lembra? 15 anos. Começando uma vida aí. Ah, eu falei, não. Enquanto tava, antes disso, eu vi. Não, eu vou pular a etapa. Aí, quando estava no velório, como é sítio, vem poucas pessoas de noite, vem mais gente durante o dia, né? Aí, de noite, tinha só umas 3 pessoas na sala e o caixão do meu pai, ele lá deitado. Mas antes disso, quando as minhas irmãs chegaram para me avisar, eu tive uma visão. Eu vi meu pai, apareceu para mim na parede. Eu acordei, eu vi ele. Ele me falou, filha, Madalena. Eu olhei para a parede, ele sumiu. Aí eu peguei e comecei a chorar. Daí as minhas irmãs chegaram e falei, pai morreu. Ela falou assim. Eu falei, eu já sabia. Agora você me explica por quê. Existe. Aí o que acontece? Aí depois que ele estava lá na sala, estava meio chovendinho, era um dia de verão. Eu corri lá fora, atrás da casa, e eu decidi assim que eu nem ia querer viver mais, porque Deus, ele não é bom, não é. Eu pensei, Deus não é bom, não faz vontade da gente coisa nenhuma. Você reza, você pede, você ora, você vai para a igreja. E cadê Deus nessa hora? Tira tudo, culpando Deus, tem que ter um culpado. E eu fui lá fora atrás da casa, eu pensei até em loucura, eu olhei para o céu e falei, Deus, cadê você? Tô vendo a estrela aí, mas não tô te vendo. Cadê você? Mostra a cara, mostra a cara. Olha lá, meu pai naquele caixão lá na sala. Mostra a cara. Por que você está me abandonando? Aí eu resolvi voltar para a sala, onde meu pai estava no velório. Quando eu cheguei lá na sala, eu olhei meu pai deitado lá, né? No caixão. Aí eu chorando olhei pro meu pai assim. Parece que Deus falou assim: volta lá pro. Parece, né? Que Deus falou: volta lá pra sala, menina, larga de ficar xingando eu aí. Aí eu voltei pra sala. E quando eu cheguei lá na sala, que eu tava olhando pro meu pai lá no caixão, eu tava assim pensando, né? Porque onde será que ele tá agora? A gente olha pro morto e fica pensando, né? Onde será que o morto tá agora? Onde será? Será que ele tá onde? Aí fica pensando, será, meu Deus, onde vai? De onde vem, para onde vai? Aí eu olhei do lado, lá na cozinha, a minha mãe andando pra lá pra cá no meio da cozinha, parecendo um serelepe. Olhei assim, que ela tava fazendo café, aquele cheiro de café. Falei, nossa, mas como ela encontra ânimo pro pai estar aqui deitado aqui, ela lá fazendo café para as visitas que ia vir, os convidados do velório, né? Que iam vir pro velório no outro país, nós enterrar meu pai. Meu pai morreu na sexta-feira, no sábado ele ia ser enterrado.
Falei assim: "Nossa, enquanto meu pai tá morto, ela lá fazendo café pra servir gente ainda, me poupe, né". Aí eu lembrei: "Tá sendo orgulhosa". Aí eu: "Por que que você não olha o que ela tá fazendo e não para de reclamar?". Eu falei: "Nossa, minha mãe". Pensei: "Eu tô lamentando por ele, mas quem vai cuidar dela agora? Quem vai cuidar dela quando ela precisar?". Ela só tinha 40 anos. Olha, gente, eu tenho 53. Meu pai só tinha 45 anos. E eu perguntei: "Quem?". E eu tinha 15. "Quem vai cuidar dela?". Daí eu pensei: "Tem que ser eu, tem que ser eu. Se eu não cuidar, quem vai cuidar dela?". Mas eu tinha vários irmãos, né. Mas nessa hora eu me responsabilizei. Falei: "Eu vou cuidar dela, eu vou cuidar. E se eu não conseguir, eu vou cuidar, mas eu vou tentar". Aí eu fiquei. E foi o que aconteceu. E ela daí aconteceu tudo isso, tá, papai foi embora, nunca mais voltou, tá até hoje, né, não volta nunca mais, mas ele deixou um legado de amor que eu jamais esquecerei. Tem até um violão dele ali na parede. Eu jamais esquecerei meu pai. Graças a Deus. Por tudo que eu passei, eu tive um pai, tive uma mãe, tive uma família, né. Diferente de mim, meus irmãos, mas são meus irmãos, eu os amo, do jeitinho que eles são. O que acontece? Daí, o que que aconteceu, quando eu completei os meus aí foi 15, né. Aí, tudo bem, aí eu peguei e depois que enterramos o pai, eu pensei que a minha vida tinha sido acabada, daí eu pensei: "Não, eu vou começar a viver agora". Alguma força dizia: vai viver, para de lamentar, vai viver, cuida da sua mãe, cuida, vai ser jornalista, vai viver guria, para de ficar aí olhando para o que seu pai ele cumpriu a vida dele, sua mãe vai cumprir a dela, mas e você?". Aí eu fui com aquela vontade, aquela gana, eu vou viver, não vou morrer, eu vou viver. Aí o que que eu fiz? Logo fiquei doente de novo, mas a minha todo mundo pensava que era a doença retornando, mas foi uma simples malária. A região é cheia de malária, né, aqui. Aí o que acontece, daí eu peguei malária, daí sarei e vou viver, e vou viver. Decidi que eu ia viver. 15 anos. Fui trabalhar de babá, trabalhei de empregada doméstica, fiquei na casa dos outros, eu falava para todo mundo que eu ia ser jornalista, porque eu encontrei um médico palestrante e ele dizia cardiologista, ele dizia que na internet não, naquele tempo tinha na televisão, de vídeo KS, né, cassete. Ele falava assim que quando a gente tem um sonho tem que espalhar para todo mundo e todo mundo tem que saber o que a gente está procurando. Falei: "Vou espalhar para todo mundo". Mas eu espalhava, as pessoas tiravam sarro de mim. Falava: "Você é uma pobrona, pobretona, como é que você vai conseguir ser jornalista?". A minha família falava isso, meus amigos falavam, e só colocava como é que as pessoas fazem, né. O que que as pessoas fazem? Não sei, na sua vida, mas na minha só colocaram areia no meu sonho. E eu carregando as areias e o sonho junto. Eu puxando para trás e eu indo para frente. Falei: "Eu vou conseguir, eu vou conseguir". E aí tem pessoas que riam de mim, e eu passava por cima de tudo isso. Aí eu mudei meu conceito, né, falei: "Não, aquilo lá é quando era criança, tudo aquilo aconteceu comigo, mas nenhuma vez eu fui abusada, então tem que olhar o lado positivo". Fui tentada, mas não fui tocada, mas não fui possuída. Falei: "Eu não", graças a Deus, Deus me livrou deles me possuírem, né, tipo, concretizar o ato. Não concretizar porque Deus me protegeu, porque eu tenho um anjo da guarda muito forte comigo. Aí o que acontece? Daí eu peguei e fui viver a minha vida, falei: "Eu vou", e aí eu consegui estudar, voltei a estudar, voltei trabalhando de empregada doméstica, trabalhando de tudo quanto é emprego que aparecia, né, e sem medo, assim, de enfrentar, né. Ajudava a minha mãe foi tocando a vida dela, e minhas irmãs tudo tocando a vida deles, foram resolvendo as relações deles, e assim, a gente carregando as dele e as nossas, eles carregando as minhas e as dele, e assim a gente formando a família, participando de igrejas e tudo mais, blá-blá-blá. Essa não é bagunça relacional, mas misturada com coisas boas também. O que que acontece? Aí o que acontece? Aconteceu que eu fui embora realizar meu sonho com 20, com 23 anos, eu falei conversei com a minha mãe, antes disso, aí eu ganhei o gás, porque meu pai falava todo tempo na minha mente: "Vai ser jornalista menina, vai ser jornalista menina", aquele jeitão dele falar, sabe. Ficou gravado no meu inconsciente: "Vai ser jornalista menina". Aí eu coloquei meu pai como referência. Aí quando eu cheguei aos meus 15 anos,
Não, 15 anos eu tinha esse sonho, né? Fui batalhar, daí quando foi aos meus 20 anos, 22 anos, eu resolvi ir para a capital, porque no lugar que eu morava era interior. Falei, eu vou voltar para a capital. E onde morava parentes, falei, vou estudar, eu vou virar meu sonho, virar o jogo da minha história. Vou virar. Aí eu fui atrás da minha história, da minha vida. Fui para a capital. Aí, mas assim, tudo conselho da minha mãe. Cheguei nela, tudo que eu fiz na vida, eu pergunto. Ixi, tá acabando a minha internet aqui. Ai, que dó. Aí eu pergunto pra minha mãe, eu quero interromper o vídeo, né? Mas eu vou ter que interromper. Depois eu volto, no outro vídeo. Perguntei pra minha mãe dizendo assim, mãe, eu vou parar aqui nos 20, depois eu continuo. Eu perguntei pra minha mãe assim, eu falei, mãe, é, como eu faço para realizar meu sonho? Ela falou, pode ir realizar. Pode ir onde você quiser. Eu fui. Peguei minha mala, é o modo de falar, né? Peguei minha mochila, botei nas costas, peguei a mala e, ó, fui embora atrás dos meus sonhos. E daqui a pouco nós voltamos. Até mais.